Um céu ondulante se funde com a paisagem. Duas silhuetas se movem ao longo de um passeio com balaustrada, e as características de uma figura fantasmagórica se estendem em agonia. Desde que o artista norueguês Edvard Munch criou O Grito em 1893, tornou-se uma das obras de arte mais famosas do mundo. Mas por que seu grito viajou tão longe e resistiu tanto tempo? Munch nasceu em 1863, um dos 5 filhos. A tuberculose devastou a Europa ao longo do século XIX, matando quase 1/4 de todos os adultos. A doença tirou a vida da mãe de Munch e, em seguida, a de sua irmã mais velha. Logo depois, Munch teve seu próprio surto da doença. Outra de suas irmãs experimentou doença mental e passou grande parte da vida em uma instituição. Enquanto isso, Munch ia e vinha da escola devido a doenças, muitas vezes passando dias em casa, desenhando e ouvindo as histórias sombrias que seu pai lia em voz alta. Devoto luterano, seu pai considerava as ambições artísticas de Munch impiedosas. "Herdei as sementes da loucura", escreveu Munch. "Os anjos do medo, da tristeza e da morte estavam ao meu lado desde o dia em que nasci." Eventualmente, Munch mudou-se para Berlim, onde frequentava círculos criativos comprometidos em romper com a tradição acadêmica e desenvolver suas artes organicamente. Embora Munch tivesse treinado classicamente, ele começou a se imergir no que chamava de pintura da alma. Composições que valorizavam o afeto cru e subjetivo sobre a representação realista. "Não é a cadeira que deveria ser pintada", escreveu ele, "mas o que uma pessoa sentiu ao vê-la." Muitas das obras de Munch lidavam com o sofrimento pessoal. E isso também pode ter levado ao que certos críticos observaram como representações pouco simpáticas das mulheres em obras onde Munch as retratava como predadoras cruéis, vitimando homens desafortunados. E a morte frequentemente assombrava as composições de Munch, de um esqueleto comandando um barco a uma mórbida autorretrato, e os últimos momentos de sua irmã até uma mãe em seu leito de morte, seu filho assumindo uma expressão agora familiar. A arte de Munch gerou controvérsia, alguns críticos o caracterizando como absolutamente demente, mas também recebeu elogios. E o que se tornaria sua obra mais famosa estava logo ali. O Grito foi inspirado por um momento que sobrecarregou Munch com um agudo sentimento de angústia. Em um diário marcado em 22 de janeiro de 1892, Munch descreveu caminhar com 2 amigos ao longo de um fiorde com vista para o que hoje é Oslo ao pôr do sol. Ele se apoiou em uma cerca, exausto, enquanto via o céu mudar repentinamente. Ele descreveu sangue e línguas de fogo acima do fiorde azul-preto e da cidade. Enquanto seus amigos seguiam em frente, Munch escreveu: "Fiquei lá tremendo de ansiedade e senti um grito infinito passando pela natureza." Como em outras experiências dolorosas, Munch revisitou a cena repetidamente. Primeiro, ele a retratou com um sujeito mais reconhecivelmente humano. Mas no ano seguinte, ele a entregou ao simbolismo dramático e abstrato, a expressão assombrada no rosto de caveira da figura, encontrando diretamente o olhar do espectador. Na primeira versão, ele adicionou uma inscrição sutil e irônica. Só poderia ter sido pintado por um louco. Com base no relato de Munch, muitos pensam que a figura não está emitindo o grito, mas reagindo a ele. Munch eventualmente fez 4 versões de O Grito, todas em papelão, 2 com pastel, 2 com tinta, e criou inúmeras gravuras e litografias. No ano seguinte ao primeiro Grito, ele retratou o mesmo cenário, mas com uma coleção de rostos desesperados. No final de 1893, Munch estreou O Grito em uma exposição solo em Berlim. A composição audaciosa da obra ajudou a alimentar o movimento expressionista, que também enfatizava estados psicológicos acentuados, mapeando os contornos emocionais da Primeira Guerra Mundial e além. O Grito continuou seu crescendo.
Quando entrou em domínio público em meados do século XX, novas versões e reproduções reforçaram sua fama. Ele apareceu em filmes populares durante a década de 1990 e ambas as versões pintadas de O Grito foram roubadas e recuperadas em roubos separados em 1994 e 2004. Em breve, tornou-se um símbolo arquetípico amplamente aceito de horror e angústia. Um emoji inspirado em O Grito foi eventualmente implementado. E considerando como marcar locais perigosos para que as gerações futuras saibam evitá-los, o governo do Zetir Sátio considerou usar a expressão de O Grito. Embora suas inúmeras influências culturais nem sempre reflitam a agonia pessoal que Munch inicialmente representou, O Grito certamente encontrou um eco quase universal.